Fala, fala, riqueza, beleza? Boa noite, boa noite. Já é sábado, 9 de agosto, né, de 2025, 22 horas e 4 minutos, ok? Estava aqui trabalhando aqui no meu laboratório, estou em casa no momento, agora estou em casa e resolvi trazer essa live, né, para vocês agora, falando do conteúdo que vocês viram aí na abertura. Vou mostrar aqui de novo para vocês. E agora o cliente sumiu. Vocês vão entender o que é que eu estou falando já já, certo? Se você não é inscrito no meu canal, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, certo? E também no link da descrição aqui tem um grupo Start Técnico, certo? Um grupo técnico onde na verdade, eu quero até agradecer os técnicos, né? Técnicos com muita experiência, bons profissionais ali que têm vasta experiência, alguns estão iniciando, mas de prontidão para ajudar aí todos vocês. Ok? O link está tá na descrição. Né? Esse é o canal, ó, postei até o link aqui da live agora. Quero agradecer todos os participantes por esse apoio, ok? Estou aqui em casa. Só lembrando, viu? Eu estou ligado no grupo, eu tenho muitas anotações para as lives que eu vou fazer durante essa semana. Né? Tava fazendo aqui um planejamento até agora, por isso que eu resolvi entrar ao vivo. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó. Eu estou aqui no meu laboratório aqui em casa, né? Eu estou em casa hoje no momento. Tá ali não dá para ver, não dá para ver, mas aquele quadro ali, ó, ali na porta, tem todo o planejamento estratégico dessa semana, ok? Ali, ó, tem esse conteúdo que eu vou falar hoje, né? Sobre o cliente esquecer o aparelho, que foi um conteúdo que eu vi um comentário no grupo, não é? E também tem um assunto que eu vou subir que é sobre o mercado de celular, certo? Também vou subir uma live, na verdade, que é muita gente reclamando, muita gente aí com dor de cabeça para reparar alguns modelos. Eu vou fazer uma live também, quais são os melhores marcas, né, os melhores modelos para você reparar. Pessoal, tem modelo que eu estou dispensando. Se o cara ligar para mim, eu já, cara, não faço não. Hoje o meu mercado é 90% Android. Oh, desculpa. Aí também. Hoje eu reparo 90% iPhone, né? 90% iPhone, ou até mais, viu? E quando tem um cliente muito conhecido para consertar um Android, eu vou ver qual é o Android, se não dá dor de cabeça de tela. Eu vejo muita gente reclamando aí no grupo, né? Muita gente reclamando aí no grupo, com muita dor de cabeça aí em alguns modelos por causa de tela. Tela de Android é complicada, né? Principalmente Samsung. Principalmente Samsung. Pessoal, se tem alguém ao vivo aí, devido ao horário, já me diz aí quem está ao vivo com a gente, o nome e o estado, para me mandar um abraço aí para esse pessoal. Beleza? Ó, então hoje qual é o tema da nossa live? Vou mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar para vocês, eu quero mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar, né, como é que funciona a dinâmica aqui no meu laboratório, para vocês entenderem. Eu tenho aqui, vou mostrar aqui a câmera, eu tenho aqui várias câmeras, certo? Então essa câmera, porque eu vou subir alguns vídeos do cotidiano, certo? Subir alguns vídeos do cotidiano aqui da assistência. Certo? Todos esses vídeos eu vou gravar aqui nesse laboratório que eu tenho montado aqui em casa, certo? Eu tenho aqui, quero falar muito sobre ferramentas, eu tenho muitas ferramentas, eu sou um viciado em ferramentas. Toda hora chega coisa para mim do AliExpress, da Shopee, porque eu gosto de testar ferramentas.
certo? Isso aqui é uma iluminação, aqui é o quadro, eu anoto as minhas informações, aqui são os aparelhos que chegam para mim, certo? Eu recebo muitos aparelhos dos Correios, muitos aparelhos vêm de fora, aqui as caixas, né? Então aqui ele segue esse caminho aqui, ó. Chega aqui, eu faço a triagem aqui. Aqui nessa mesa é uma mesa de apoio, tem um computador aqui que eu já organizo o que eu vou consertar. Aí ele vem aqui para o reparo e vai para aquela vem para essa daqui que são os reparados. É mais ou menos essa dinâmica que funciona aqui, certo? E aí, sem mais sem mais embromação, né? Vou mostrar para vocês aqui o tema de hoje. Cadê o tema de hoje? Deixa eu organizar aqui rapidinho. Olha aqui. Então vamos conversar sobre isso aqui, ó. Principais causas de abandono de aparelho na assistência técnica. Graças a Deus eu já estou vacinado contra essa situação. Logicamente, como todo iniciante, né, que está no mercado, a gente vai passar por isso um dia. Mas tem uma hora que nós temos que aprender a se livrar dessa situação, né? Porque quando tem um aparelho abandonado na assistência técnica, de certa forma você gera um prejuízo, né? Porque você investe em peça e a peça ali fica parada e você fica naquela esperança de o cliente vir retirar o aparelho, né? Que às vezes até pouco improvável, se demorar muito ele vir retirar, né? Depende da demora, ele pode vir pegar ou não, mas tem alguns pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês que vocês vão entender, né, por causa quais são essas causas, né, porque eu já tenho muita experiência com isso e já mapeei tudo e já me livro disso aí e eu quero compartilhar com vocês, ok? Beleza? Então vamos lá. Então é aqui, ó. E outra coisa, só lembrando, se vocês têm alguma dúvida, certo? Alguma dúvida do mercado, deixa aqui nos comentários, certo? Que aí eu vou analisar, vou mapear direitinho, me organizar e fazer um conteúdo relacionado à dúvida de vocês, porque é importante que eu entenda qual é a necessidade do mercado para mim gerar os conteúdos de acordo com o interesse do meu público, ok? Daquele meu seguidor no meu canal do YouTube. Então vamos aqui, ó. Principais causas de abandono de aparelho na assistência técnica, certo? Uma das situações que eu vejo muito é a mudança na situação financeira, né? Então isso aí é uma realidade, né? Hoje em dia a gente poderia ver até entender que o cara ficava sem comida, mas não ficava sem celular, certo? Mas hoje está mudando um pouco essa realidade, certo? Tem muita gente ficando sem celular, mas está pagando ali as necessidades básicas dentro de casa, ok? Então é uma das situações que eu vejo muito, certo? Vejo muito mesmo, relacionada a abandono de aparelho. Esse documento aqui eu vou deixar um link na descrição, certo? Se vocês quiserem baixar, eu vou adicionar o link depois da live, ok? E aí vocês podem baixar esse PDF. Clientes perdem, ó, vamos aqui, muda a situação financeira, né? Mas vamos à realidade dentro do PDF. Cliente perde o interesse ou acha que não vai conseguir pagar, né? Por quê? Porque ele tem uma prioridade, ele tem ali o plano de saúde, a internet dentro de casa, alimentação, energia, água, tem ali as necessidades financeiras básicas, primordiais, que não podem faltar. Esse é um dos pontos, né, que eu identifiquei e estou compartilhando aqui com vocês, certo? Outro ponto é baixo valor de mercado, né, do aparelho. Porque às vezes o cara tem um aparelho ali, quando ele vai raciocinar, não vale a pena, né, porque o custo do reparo se aproxima, né, ou iguala ao valor de um aparelho novo, certo? É importante que tudo é subjetivo. Essa percepção acontece na mente do cliente, né? O cliente manda fazer o serviço, mas de repente ele passa em frente a uma loja e vê, né? E vê um aparelho
né, que a parcela do aparelho é idêntica ao que ele está comprando. Então isso aí acontece muito. "Ixi, meu irmão, essa parcela aqui é o valor do aparelho, e meu aparelho está tão velhinho, eu acho que eu vou comprar um novo", certo? E aí eles vão, ele vai analisar, certo? E também, né, é importante lembrar, né, como eu falei, que essa percepção assim de reparar está ligado muito ao emocional, certo? Facilidade na compra de um novo. Promoções e parcelamentos fazem o cliente achar mais vantajoso comprar um novo aparelho. Como eu acabei de falar, ele passa na loja, vê uma promoção, estamos sendo sempre bombardeados aí, bombardeados por informações relacionadas à compra na internet. E hoje existe essa briga, né? Essa briga dos fabricantes fazerem aparelhos cada vez mais baratos. Por isso tem um bocado de Samsung aí morrendo, Samsung sem qualidade nenhuma, né? Aparelhos realmente assim descartáveis, literalmente descartáveis, que a memória não pode encher, que ele não pode aquecer um pouquinho que ele pifa, né? Quem está lembrando aí do A14, né? Campeão aí de problema na CPU, certo? Mas, né, tem que analisar essa situação aí, porque às vezes o cara acha que é vantajoso comprar um aparelho muito barato, se tiver dentro da garantia, né? Aí vale a pena. Mas essa demanda é acelerada por fabricação de aparelhos baratos, tem deixado aí muita gente aí no prejuízo, né? Porque realmente os aparelhos estão bem ruinzinhos, viu? Principalmente a linha Android, né? Como eu falei, né? Terceiro ponto, facilidade na compra de um novo. Promoções e parcelamento fazem o cliente achar mais vantajoso comprar um aparelho novo. Esquecimento. O cliente vai deixar para depois e não retorna para buscar, né? Isso aí, não, passa aí depois e nunca passa. A gente tem que se resguardar, vou já explicar para vocês em relação a isso aí, né? Aparelho muito antigo, né? Mesmo reparado, pode não atender mais às necessidades atuais do cliente. Aí o cara manda consertar o aparelho, quando ele vai ver, é aquele aparelho que cara, para que eu mandei ajeitar esse aparelho? Aparelho tão antigo, aparelho travando, não tem memória, aparelho dor de para você ver como tudo se interliga com a outra, né? Aí eu acho que é melhor comprar um outro. Por quê? Porque o conserto deu o valor de uma parcela. Pessoal, esse negócio, isso aí eu já escutei muito. Não, mas nunca. Quando eu ligava para o cliente, não, acabei comprando outro, porque a parcela dava que a parcela, o valor do conserto dava a parcela de um novo. E aí, né? E aí vocês imaginam o resto. Cara, o que eu joguei de aparelho fora, eu jogava caixas e caixas de aparelho fora quando eu mexia com Android, né? Jogar muitas caixas mesmo. E também tem a questão fator 6, o ponto 6, fator emocional, né? Decisão influenciada por apego, né? Pressa ou momento emocional, né? Momento emocional, certo? O nosso amigo aqui, ele falou do informações valem mais do que outro aparelho, né? Aí depende das informações. Se as informações estiverem em nuvem, se demorar o reparo, ele prefere comprar outro, já bota a conta dele, as informações já vão direto, né? Nesse caso aqui eu estou falando mais em relação a esses aparelhos que o cliente realmente não tem interesse de pegar, porque nem as informações interessam para ele. E justamente está relacionado, para mim, o ponto crucial é esse ponto 5 aqui, ó. Aparelho muito antigo. Esse é o ponto crucial. Aparelhos realmente antigos, é campeão mesmo de ficar na assistência técnica. Então o cara tá ali, ixi, meu irmão, o aparelho quebrou, aí tá na flor da emoção porque quer consertar rápido, tem um apego por aparelho. Vixe, esse aparelho caminhou tanto comigo, e aí eu vou comprar outro.
mas depois cai na ficha, né? No momento ali da decisão, manda fazer. Mas quando sai da assistência técnica, o cara esfria. Não, deixa para lá. Enfim, né? Procedimentos para evitar esse prejuízo, né? Esse prejuízo. A nossa amiga falou aqui, se tiver muita conta de banco. Mas cara que tem muita conta de banco, ele anda com um aparelho melhorzinho, né? Ele anda com um aparelho melhorzinho. Aqui eu tô falando aqui, Joseph, ó. A questão aqui, isso aí tudo vai ser avaliado na hora de você receber o aparelho, certo? Se você vê que é um aparelho mais moderno, certo? Um aparelho mais moderno, que o cliente usa realmente o aparelho como ferramenta de trabalho, ele não vai deixar o aparelho na assistência técnica, certo? O assunto aqui da nossa live é as principais causas de abandono de aparelho, certo? Um cara que tem banco, um cara que tem dados no aparelho, ele não vai abandonar o aparelho, ele vai querer o aparelho com pressa. Né? Aqui eu estou falando do cliente que mandou consertar o aparelho e não quis mais pegar. Não voltou para pegar o aparelho. Então, para ele não interessa banco, para ele não interessa dados. Se interessasse, ele vinha pegar, né? Essa é o raciocínio da lógica da nossa live, tá bom? E aí, procedimentos para evitar prejuízos, né? Avaliação rápida vezes o valor do aparelho e o custo. Isso é muito importante, certo? Aí vocês vão entender que esse aqui é o ponto crucial para você evitar prejuízo, certo? Se o custo do reparo chegar a 50% de valor do mercado do aparelho, aí tu tem que acender uma luz. Uf. O cara tem um aparelho que vale R$ 400 e o reparo vale 200. Aí, meu irmão, vocês vão entender aqui num segundo ponto, ó. Se o custo do aparelho chegar a 50% do valor de mercado, avisar claramente o cliente e pedir de confirmação formal antes de prosseguir, certo? Mas o melhor ponto aqui é solicitar um sinal antecipado, certo? Porque aí, se você solicitar um sinal, eu comecei a mudar a chave nesse ponto aqui. Quando eu estava no Android, quando eu tinha uma demanda de Android, certo? Comecei a pegar uma demanda de Android, que eu comecei. Quando eu estava no Android, desculpa, e eu tinha essa demanda, eu comecei a pegar sinal. Porque eu vi que o cliente não vinha pegar, e aí comecei a pegar sinal, porque o sinal obrigava o cliente, né, um compromisso, porque ele já tinha dado ali R$ 50, digamos aqui um valor, né? Custa R$ 200 o conserto. Aí pegava 50 de sinal, aí já tinha um compromisso ali, porque ele já deixou 50 dentro da assistência técnica. Então, para ele sentia mais na obrigação de não perder aqueles 50 e também não perder o aparelho. Porque no caso aí tinha duas coisas em jogos, né? Ele não queria perder os 50, certo? E aí obrigava ele a retirar o aparelho, certo? Então, o que vai matar, certo? O que vai matar essa situação de o cliente deixar o aparelho esquecido, dependendo do modelo, né? Vamos aqui, voltar. O ponto crucial aqui nas causas é o baixo valor de mercado do aparelho. Se o aparelho for um valor de mercado muito baixo, solicite um sinal. Tá entendendo? Solicita um sinal. Beleza? Porque se você solicitar um sinal, é como eu falei, o cliente se sente aí na obrigação de não perder os 50 conto dele, se por acaso o sinal foi de 50 reais. Certo? Então aqui está bem mastigadinho, certo? Eu estou compartilhando com vocês aqui o passo a passo que eu apliquei, certo? Que eu apliquei e funcionava até o momento que eu reparava Android. Porque isso aí não acontece com iPhone, certo? Isso aí não. O cliente do iPhone ele é altamente fidelizado. Ele só diz assim, ó, quando é que vem pegar o aparelho? Então, como é um cliente que tem um poder aquisitivo mais alto, ou então ele tem um apego à maçã, certo? Ao status da maçã, então ele se sente aí na obrigação de ter esse aparelho o mais rápido possível. Então, o índice de iPhone, pelo menos para mim,
o índice de iPhone esquecido aqui é 1%, menos de 1%. Então, o cliente nunca vi esse negócio de o cliente deixar um iPhone aqui para vir pegado não sei quantos meses. Não acontece, certo? É muito, para mim, é muito difícil, certo? Então, aqui, ó, vamos aqui, estamos nesse ponto, procedimentos para evitar, certo? Solicitar um sinal antecipado. Se o aparelho for muito antigo, aí você já acende o alerta, já acende a sirene. Eita, meu irmão, aqui é antigo, você olha aqui, você pensa, cara, eu vou pedir aqui um sinal. Outra coisa, manter conversas ativas e contato constante. Hoje eu só trabalho pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp e vou ali conversando para o cliente não esquecer. Ah, mas eu esqueci, você nem mandou a conversa, nem me lembrou. Não, filho, tá aqui a conversa todinha. Então hoje com todas as vendas, né? Todo orçamento eu fecho pelo WhatsApp. Eu uso os assistentes, hoje eu utilizo muito assistente de inteligência artificial, ele já faz aí a metade do trabalho para mim, certo? Então as conversas ficam todas salvas. Então, todo o tempo conversa ativa, olha aqui, foi mandado dia tal, deixa eu lembrar aqui, certo? Que, como eu falei para vocês, como minha demanda é iPhone, eu quero ajudar vocês no Android, certo? Então, siga esses passo a passo aí. Importante você manter a conversa ativa durante todo o processo, certo? Orçamento autorizado, né? Deve vir acompanhado de um prazo de 30 dias. É o máximo que eu indico para vocês, 30 dias. Por quê? Mas esse orçamento aqui, ó, esse orçamento autorizado, ele tem que estar dentro das conversas, certo? Todo orçamento hoje, todo orçamento hoje, eu passo via o WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui uma conversa para vocês, meu WhatsApp. Deixa eu ver se está aberto aqui meu WhatsApp aqui da loja. Para vocês verem como é que funciona. Opa, está aberto aqui, ó. Ó, tá falando com esse cliente aqui do Rio Grande do Sul. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, tá aqui o orçamento dele. Tá aqui o orçamento, ó. Passei o orçamento, certo? Na data de ontem. Tá aqui explicando, é Manuel Pinto, Rio Grande do Sul, AirPods primeira geração, né? Todo o valor aqui explicado, ó. Tudo direitinho explicado, valor. Então eu vou acompanhando essa conversa porque tudo eu deixo formalizado dentro da conversa do WhatsApp. Todo o histórico, né, muito técnico, organizado, para mim entender todo o contexto do que foi conversado aí com o cliente, ok? É muito importante essa conversa para mim poder entender que deixa eu ajeitar só a minha foto aqui de volta, certo? Então, o orçamento deve vir acompanhado de um prazo de retirada de 30 dias, certo? 30 dias. Por quê? Porque esses 30 dias, como é um aparelho antigo, quando é um aparelho antigo, quanto mais tempo passar esse reparo, né, seja de uma tela, seja de uma bateria, né, aí você tem tempo para poder usar essa tela em outro aparelho. Porque quanto tempo passar, as chances de esse aparelho antigo aparecer novamente é muito difícil. Então, quanto mais rápido você tirar essa peça e passar para outro cliente, melhor. Se você ficar segurando, e aí você vai praticamente perder a peça, né, porque ela vai desvalorizar no mercado, vai ficar mais barata. Você guarda a peça do cliente, deixa ali junto com o aparelho, porque qualquer coisa, se você vender a peça, você tira e já passa para frente, certo? Então é isso, pessoal, rapidinho, certo? No ponto 1 aqui, principais causas de abandono do aparelho, eu vou ficar aqui, ó, com o ponto 5, aparelho muito antigo, certo? E aqui, procedimento para evitar prejuízo
solicitar sinal antecipado, certo? Solicitar sinal antecipado hoje é a melhor estratégia. E aí você vai ver também se vale a pena, né? Faça um checklist, verifique ali as condições do aparelho, analise o perfil comportamental do cliente, se ele realmente está interessado, apegado, se ele está desligado, tá entendendo? Trabalhe com ordens de serviço, pessoal, use a documentação, use a inteligência artificial a favor de vocês. Aqui, ó, bora aqui, vamos simular um caso aqui. Vou simular um caso aqui com vocês. Vou entrar aqui no assistente. Cadê meu assistente de orçamento? Aqui, ó. Meu assistente de orçamento, eu vou clicar aqui nele agora. Eu tenho um assistente de orçamento, certo? Clicar aqui nele. E vou fazer aqui uma perguntinha básica para ele. Ó. Aqui, ó. Assistente, eu estou recebendo aqui um aparelho. Ele é um Samsung antigo. E eu quero colocar uma cláusula para retirada na ordem de serviço de 30 dias, certo? O Samsung é um Samsung J7, certo? J700, troca da tela, valor R$ 200. O cliente autorizou, mas eu quero que na cláusula saia 30 dias para reparo, ok? Para eu não ter prejuízo. Aí você vai utilizar aí um artigo de Código de Defesa do Consumidor, certo? Estou pedindo isso aqui, por exemplo. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai gerar aqui essa ordem de serviço. Nesse caso, entendi perfeitamente, professor. Nesse caso, vamos incluir a ordem de serviço uma cláusula com respaldo no Código de Defesa do Consumidor, certo? Que limita a permanência do aparelho na assistência técnica durante 30 dias após o aviso de conclusão do reparo, ok? Pronto, aí você vai criar a ordem de serviço, ok? Como eu falei, J700, o nome do cliente é Francisco Souza, ele está deixando 8, hoje no dia 9/8/2025, serviço autorizado, troca da tela, valor R$ 200, ok? O prazo para retirada, o prazo que ele disse que vinha retirar vai ser amanhã, dia 10, ok? Ele vai retirar no dia 10 e vamos fazer a ordem de serviço. Hoje todas as minhas ordens de serviço são criadas com os assistentes que eu já tenho treinado para criar a ordem de serviço. Esse meu assistente aqui, ele é exclusivo só para criar ordem de serviço, orçamento, termo de garantia. Todas as coisas são criadas por ele. Ok? Então foi que ele criou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Geração Tec Brasil, meu CNPJ, orçamento aprovado, técnico responsável foi o Eduardo, Francisco Souza, Samsung Galaxy J7, ela quebrada, danificada, troca de R$ 300. Data prevista para retirada, 10/8. Conforme o artigo de defesa do consumidor, o prazo para retirada do equipamento após a conclusão do serviço é de 30 dias. Após este período, será cobrada taxa de armazenamento de R$ 5 por dia, limitada a 90 dias, após os quais o equipamento poderá ser destinado à cobertura de custo, conforme o artigo 32, parágrafo único. Certo? Isso aqui eu já mando para o cliente, porque aqui tudo é Ctrl+C, Ctrl+V, dou Ctrl+C aqui no assistente, já mando no zap do cliente, tudo tem que ser documentado. Hoje todas as minhas ordens de serviço é PDF, Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp, certo?
Serviço autorizado previamente pelo cliente, orçamento e prazo foram informados e aceitos via atendimento presencial. Se você faz o atendimento presencial, você já faz o cadastro do cliente e já manda por ele pelo WhatsApp, ok? Se ele tiver um WhatsApp funcionando. Se ele não tiver, você vai imprimir e vai entregar para ele, você vai ficar com uma via, enrola no celular e outra via para ele, ok? Isso é assinatura. Como hoje a maioria dos meus atendimentos é online, né? Hoje 90% dos meus concertos é online, né? É muito difícil eu receber um cliente, tudo é motoqueiro, internet, correios, tudo é pelo WhatsApp. Mas você que tem assistência técnica e de muito movimento de fluxo de rua, você tem que ter a impressora, né? Você já imprime, gera o PDF, já imprime, manda ele assinar, ó, porque aqui, ó, se quiser já posso gerar um documento em PDF, ó. Se eu quiser imprimir, ele já cria o PDF e eu já faço a impressão, ok? Então é isso aí, pessoal, ok? Esse documento eu vou estar disponibilizando, vou deixar um link para vocês baixarem ele, tá bom? Vocês baixarem ele e vocês analisarem com calma e espero que eu tenha aí atendido aí alguns, né, que estavam com essa dúvida aí dentro do grupo das Tech. Se você não está no grupo, se você é novo aqui no canal, aqui no link tem na descrição tem um link do meu grupo Start Tech, é um grupo de técnicos onde nós trocamos ali informações, certo? Aí você já entra nele e você vai ficar recebendo. Então também vou deixar o link da descrição desse documento, se você tiver interesse de baixar para estudar, analisar, né, aprimorar suas técnicas aí de gestão do seu negócio, para você não ter aparelhos abandonados na sua assistência técnica, né? Pontos cruciais, aparelho muito antigo, o ponto 5, e procedimentos para evitar prejuízo, solicitar um sinal antecipado, ok? Pessoal, aqui no meu canal, deixa eu mostrar aqui se você está no meu canal aqui, ó. Tem uma playlist aqui de um curso, ó, curso gratuito para iniciantes, certo? Tem um curso aqui gratuito para iniciantes, certo? E se você também quiser se tornar membro do meu canal, certo? Tem conteúdos aqui que são exclusivos para membros, certo? Exclusivo para membros. Alguns conteúdos só são para membros que pagam aí apenas R$ 7,99 por mês, onde eu posto ali conteúdos e técnicas mais avançadas que não vale a pena aí eu compartilhar de graça, certo? Porque são técnicas aí que eu desenvolvi durante muitos anos de experiência. Então não tem sentido eu entregar de graça para vocês. Meu conteúdo já tem muita informação top, certo? E tem mais essa questão. Além de vocês consumirem esse conteúdo gratuito, tem a questão também de conteúdo de membros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Ok? Se eu entrar ao vivo, eu compartilho dentro do grupo, certo? Vou tentar aqui criar um cronograma de horário para vocês ficarem assim ligados, né? De que horas eu vou entrar entrar com conteúdo ao vivo, mas não se preocupe que eu vou estar compartilhando aí dentro do grupo Start Técnico quais vão ser os horários que eu vou estar ao vivo, certo? E também os conteúdos que vão subir gravados, todos, se vocês estiverem como inscrito, né, vocês vão ser notificados. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Já são 22 horas 38 minutos, né? Vamos descansar um pouquinho. Amanhã é domingo, Dia dos Pais. Eu já desejo aí para vocês, quem é pai, né, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre vocês, vocês abençoem a família de vocês. Que vocês sejam abençoados, né, pela família de vocês, pelos seus filhos, pela sua esposa, ok? Então é isso aí que nós pais merecemos, né?
pelo menos o respeito da nossa esposa e dos nossos filhos, né? Então assumam aí a responsabilidade, ok? Façam aí realmente o que tem que ser feito como homem de Deus na casa de vocês, aí com certeza vocês vão conquistar aí a responsabilidade dos filhos e da esposa de vocês. Então, Deus abençoe, um grande abraço.